Boa! Primeiro, bom dia, então, Ricardo. É um prazer estar batendo esse papo juntos. Obrigado por aceitar o convite também. Este é a nossa terceira edição do Funny Minds. Nas últimas edições, a gente teve o Marcelo Coelho, cofundador da Busa, o Marcelo Linhares também, na segunda edição, cofundador da OnFly, e agora você, para quebrar a trilogia dos Marcelos aí, cofundador também da Conta Simples. E obrigado por aceitar esse convite. Vai ser um prazer a gente bater um papo mais aprofundado. Só antes, te explicando um pouco do propósito do Funding Minds, né, o que é a Coins Capital também. A Coins, Ricardo, é um fundo de capital intelectual. Então, assim, a gente participa das empresas. De um lado, a gente tem C-levels, VPs, co-founders das principais empresas globais. E do outro lado, temos um portfólio de empresas, né, também espalhados globalmente. A Coins hoje tem por volta de 30 a 32 empresas com participação. O nosso deal flow crescendo cada vez mais. E o nosso perfil de membro também é bem polarizado. Então, a gente tem desde Revolut, Apple, Microsoft, até, por exemplo, indústrias mais tradicionais como Vale, Burger King, e também Valorec. Então, é uma rede bem polarizada. E para a gente iniciar o nosso papo, Ricardo, eu queria que você se apresentasse rapidamente um pouco mais sobre você e um pouco mais o que é a conta simples, e nisso a gente bate um papo mais aprofundado. Pode ser? Boa, legal. Thiago, Lógico. e Léo, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Feliz de estar aqui com vocês hoje, contando um Convite. pouco de mim e conecto com a Conta Simples. Então, eu sou Ricardo, tenho hoje 35, sou um cara que adora estar em contato com clientes. Esse é o meu superpoder, é o mesmo superpoder que eu uso aqui na Conta Simples, né? Então, na Conta Simples eu sou focado, eu sou o CRO, né? Então toco todo o funil de revenue. Mas contando um pouco da minha história rápida, eu sou engenheiro, é, um dos engenheiros frustrados que na minha época, né, não tinha startup, então ou você ia para banco ou ia para consultoria, só que eu fui ser diferente, eu fui para a área de vendas, fui ser vendedor, né? É algo que não era muito comum, né? E acho que ainda não é. Então, mas eu fui ser vendedor na Oracle. Depois de uma trajetória muito legal. Eu acabei indo para a Estônia, entrei na Estônia, tinha, sei lá, 80, 90 pessoas, sei lá, até 90 pessoas. Fiz muita coisa lá, saí com algo em torno de 4.000 pessoas, então foi super legal, uma trajetória onde eu aprendi muito. E aí entendi o que era efetivamente abrir empresa, empreender, porque na minha visão não tinha essa história perto de mim, né? Meus pais são basicamente, minha mãe era funcionária pública, né? Aposentada hoje. Meu pai trabalhava em fábrica, então trabalhou 30 anos na mesma empresa. É, então, acho que foi onde eu tive o primeiro contato com o empreendedorismo, vamos dizer assim. Depois passei um tempo na Acreditas e saí para montar a Conta Simples junto com o Rodrigo e com o Fernando, que são meus dois co-founders aqui, né? O Rodrigo CEO e o Fernando hoje toca a Business Unit de conta global aqui da Conta Simples, tá? E aí, não sei se vocês conhecem, mas falando um pouquinho de Conta Simples, basicamente a gente montou o melhor cartão de crédito inteligente para empresas no Brasil hoje, integrado numa tecnologia de gestão que faz com que as empresas fiquem muito mais eficientes, faz com que o financeiro seja muito mais eficiente, para que as empresas, para que todo mundo, para que o financeiro principalmente possa ter total controle, visibilidade, gestão de tudo que está acontecendo com os gastos na ponta, com processos automáticos de conciliação, integrações com RP, e que a gente quer fazer acabar com esse trabalho burocrático do financeiro para que eles possam alocar o tempo onde eles se extraem muito mais valor, que é com decisão estratégica, análise, pensamento crítico e não com burocracia que é desnecessária. Então, mas só que além de cartão, a gente tem outras soluções também. Então, tem produtos estruturados de crédito, a gente tem toda a parte de banking, e por último, a gente também tem uma solução de conta e cartão global, porque muitos dos nossos clientes não usam só Brasil, mas eles têm fora do país também, e a gente entendeu que era uma solução que eles queriam e que estavam precisando. Legal, Ricardo. Primeiro, parabéns pela trajetória. Sem dúvidas, é uma trajetória super
realmente inspiradora. E um Legal. ponto que eu acho legal da gente abordar também é um pouco de como foram esses primeiros passos da conta simples, tipo, de onde você conheceu os seus co-founders, como que foi essa dinâmica, ah, e assim, desde a parte de vamos fundar uma empresa né, desse segmento, Ah, até, por exemplo, passagem pelo YC, como foi esse processo todo? De onde que nasceu isso? Pode contar um pouco mais sobre isso também? boa, vou contar um pouquinho da história aqui do começo. É, eu conheci o Rodrigo no meu processo seletivo da Stone, porque ele, na Legal. época ele estava estudando no INSPER, né, e o André Street era mentor da Liga de Empreendedores, e aí o Tog, né, o Rodrigo, a gente chama de Tog, então vamos chamar de Tog aqui. Ele ganhou uma competição dentro do INSPER e o prêmio era participar da final do Recruta Arpex, né, que na época era Recruta Arpex. E eu tava na final. E aí, basicamente, o Tog foi. A gente foi de ônibus para Angra dos Reis, ele foi na minha frente e a gente foi conversando o caminho inteiro. E aí, poxa, o Sandro bateu, a gente ficou amigo e a gente se falou. E isso a Legal, gente se cara. conheceu em dezembro de 14, e desde então a gente sempre se falou e, né, e se conhecia e tal. É, já o Fernando, basicamente, o Rodrigo estava empreendendo antes da Conta Simples, né? E um dos sócios era o Fernando. E eles se conheceram a partir de um terceiro que indicou o Fernando para o Rodrigo porque ele precisava de uma pessoa de tecnologia, que é o background do Fernando, né? Então, e aí o Rodrigo foi a cola entre nós três, vamos dizer assim, né? E aí a gente começou a Conta Simples. E a Conta Simples ela surgiu de uma dor, uma necessidade, um problema que o Rodrigo e o Fernando tiveram empreendendo juntos antes da Conta Simples. Basicamente, eles estavam montando uma solução que eles queriam desintermediar o voucher, né, de tipo vale alimentação e tal. Eles fizeram um projeto, né? Estavam trabalhando nessa startup e aí o que aconteceu é que eles tiveram um problema com cartão e com o banco, porque tudo era pago no cartão de crédito pessoal do Fernando, né? E na época ele não tinha um limite tão alto, ele acabou ficando sem limite, então tiveram um problema e ele falou, cara, por que você não pega um cartão de crédito do banco e tal? Ele falou, pô, porque cara, o banco não dá cartão e tal. E aí a gente viu esse problema acontecendo, né? Foi na mesma época que a Brex começou a aparecer, e aí a Ah, gente já legal. vinha se falando, foi quando a gente. Daí, acho que até a história, eles começaram, né? Com a ideia. E aí até o Rodrigo, eu comecei a conversar com o Rodrigo por outro assunto e tal, e aí de repente eu falei, cara, eu invisto na Conta Simples, né? Como anjo. É, Só que daí, em vez de investir o meu dinheiro, eu investi meu tempo e esse dinheiro que eu tinha, Olha, legal. eu acabei usando para, como é que chama? Para viver e a gente começou a Conta Simples. Então esse foi o começo, sabe? Da nossa jornada, da nossa história. Que legal, Ricardo. Então, poxa, então, parece então que o é, estopim, então, foi, você viu movimentos parecidos no mundo todo, né? Então, pô, Rex, né, e outros plays. Uhum. Ah, isso, então vocês pegaram um nicho bem específico de mercado, que são a ineficiência dos grandes bancos, né? Super É, legal. E um ponto que eu acho interessante também, cara, quais foram os maiores insights dessa jornada no early stage? Então, desde poxa, conheci ele aqui no ônibus até, poxa, vamos receber o primeiro aporte ou vamos escalar produto. Quais foram os maiores insights dessa jornada também, poxa, passagem pelo Y Combinator? Como foi essa escola, né? Como vocês entendem um pouco mais sobre isso? E como que isso conecta com com as habilidades que você acumulou durante a sua trajetória profissional? boa. Cara, tem muito aprendizado. Eu vou falar alguns aqui e aí vamos vendo, né? De repente a gente vai pensando em Legal. algumas coisas, né? Mas a gente teve Boa. vários aprendizados, né? Um aprendizado, por exemplo, é que quando a gente estava começando a Conta Simples, né? A gente acabou se enviesando um pouco, porque era a época que estava muito forte a questão de banco digital, e aí a gente olhou e falou assim, cara, então vou começar com um aprendizado. A gente olhou e falou assim, cara, a gente entende que tem uma oportunidade para banco, para empresa
porque a gente entendeu que a experiência não é a das melhores. Só que, cara, no começo a gente decidiu não focar. Então a gente falava conta para pequeno, médio, grande, autônomo, freelancer. Cara, qualquer tamanho de empresa, a gente abre uma conta e entrega um CNPJ, entrega uma conta, tem um CNPJ, e a gente entendeu que isso não funcionava, tá? Ah, ok. Porque. Oi? Não funcionava ser Eu falo genérico. ok. Legal. Não funcionava ser genérico, porque, cara, se você falar assim, cara, eu tenho uma solução para pequena e média empresa, por exemplo. Cara, pequena e média empresa não é um segmento, entendeu? Isso é um mundo, são milhões e milhões e milhões de empresas só no Brasil. Cara, você não consegue entregar valor para ninguém se você não se especializar, né? E se você não. Quem não se especializa não entrega valor, ele fica genérico. E a gente entendeu que a gente estava genérico, por exemplo, né? Porque depois de um certo tempo a gente não conseguia. Ali no comecinho, a gente abria conta, abria conta, abria conta, mas gerava pouca receita. O pessoal não gostava tanto do produto, porque ainda estava no comecinho. E aí a gente falou assim, cara, o que está acontecendo, né? E aí teve um advento da pandemia. E a gente estava para levantar um pré-seed, e aí teve um falou, cara, pandemia, a gente não sabe se vai, né, não vamos investir mais. Aí a gente falou assim, cara, agora a gente precisa se reorganizar aqui a casa e, meu, ir para cima. Aí a gente olhou para dentro de casa e começou a olhar quem que eram as empresas que geravam receita para conta simples. E aí a gente encontrou alguns públicos. A gente encontrou um público muito forte do digital, de e-commerce, e a gente encontrou um público de marketing de Ok. startups. Porque essa galera usava a solução de cartão justamente para fazer os pagamentos online, que ou eles não tinham solução, ou eles precisavam de uma ferramenta, né? E aí a gente olhou esse negócio e falou assim, cara, vamos fazer um deep dive neles e vamos vender só para galera do marketing digital, para e-commerce, para startup. Cara, e esse foi um outro aprendizado. Então, um aprendizado é ser genérico, a gente não entrega valor para ninguém, não cria diferenciação. Por outro lado, cara, na hora que a gente focou nesses públicos, cara, a Conta Simples fez assim, ó, cresceu tipo exponencialmente. Porque a gente Muito fazia legal. tudo, tudo, tudo para esses públicos. Então a gente abria conta só dessa galera, a gente ativava só essa galera, a gente cuidava dessa galera porque era quem via valor. E a gente construía produto para essa galera. Então, esse é um. Não vou chamar de hack, mas esse talvez seja um grande aprendizado que talvez para você crescer com muito mais potência, você não tem que abrir horizonte. Você tem que focar, entendeu? Em vez de falar, cara, vou atender 10 segmentos agora, cara, vou atender um muito bem feito, vou ser o melhor para aquele negócio, ou dois no máximo, porque a gente já tinha esses dois, e aí a gente focou só nisso. E, cara, quando a gente fez isso, a gente cresceu, cara, 5, 6 vezes durante o Y Combinator, por exemplo, que a gente foi um dos processos que a gente Uau. fez, a gente cresceu 5, 6 vezes em. Não, mais. A gente cresceu mais em 10 semanas, pra vocês terem uma ideia. Uau. É, Uau. e acho que é um ponto importante. Não é que a gente cresceu em número de usuários, ou a gente cresceu em receita. Porque esse foi um aprendizado muito importante que a gente teve na YC também, que eles falam assim, cara, é importante você entender qual é a sua North Star Metric. E muita gente acaba colocando North Star Metric como sendo uma métrica de vaidade. Visitas no site, usuário. A não ser que o usuário é uma proxy direta de receita. Mas, cara, coloca receita. E o legal é que na YC você passava por um processo de 3 meses que era um demo day no final. E ele falou assim, cara, o melhor objetivo que todo mundo pode ter é chegar no final do demo day e estar brequivado, porque quer dizer que você não precisa de dinheiro. Se você não precisa de dinheiro, cara, você está numa posição boa para negociar com fundos e fazer um round e tudo mais. Então, a jornada ali tem muito aprendizado. Acho que talvez seja um dos momentos que é mais divertido, até porque as coisas mudam, tudo muda. Legal. Não que hoje seja devagar, hoje as coisas mudam rápido, né? Mas quando você é ainda muito menor, cara, tudo muda muito, muito rápido. E os aprendizados são muito grandes. Assim, a gente poderia ficar horas falando só de aprendizados, tá? Mas alguns podem ser esses, assim. Não, então, super legal. Então, poxa, em 10 semanas, praticamente, trouxe ali A gente cresceu seis cinco, seis vezes o vezes. crescimento. Isso é bizarro. É muito legal Cara, mesmo. teve semana que a gente É cresceu isso. 30%. Uau! Isso, então, pelo que eu entendi, o segredo disso foi ter um ponto focal em uma North Star métrica bem definida, né? Então, de vez de pegar essas métricas de vaidade,
ter uma meta realmente que traduz a saúde do seu business. Exatamente. Super legal. E pegando um gancho com essa questão do YC, Ricardo, você mencionou sobre a questão de você estar break-even, você está em uma posição melhor ali para estar negociando com fundos, né, e Sim. rodadas. É, Você pode contar um pouco do processo de fundraising da Uhum. própria conta simples em si, como que esses investidores contribuíram para a conta simples acertar o modelo de uma forma mais rápida e chegar Uhum. lá mais rápido também, né? Um pouco mais sobre Uhum. como que esses investidores estratégicos podem alavancar o business, por Claro. favor. Claro. Acho que uma coisa até interessante, né? A gente até comenta, levantar o Series B, por exemplo, foi mais fácil do que levantar o anjo, por exemplo, né? Quem olha toda essa parte de fundraising de perto é o Rodrigo, né? Meu sócio. Eu Legal. participo em momentos mais específicos, né? Mas até para dar um pouco de visão, né? Para levantar o nosso anjo foi mais difícil, né? Porque a gente estava lá no começo, éramos três, numa indústria um pouco mais nervosa, com grandes concorrentes na mesa, né? É, muitos concorrentes muito fundeados já, mas a gente acreditava que a gente poderia ter um ângulo, que a gente ia encontrar um ângulo específico que era diferente do que eles já executavam, e foi o que a gente acabou fazendo, né? Então, acho que a gente teve, sei lá, mais de 80 conversas para ter meio que um dos nossos primeiros cheques de anjo, né? Então foi um Legal. processo ali onde a gente, como um todo, mas principalmente o Rodrigo ali, né, capinou um lote muito grande, assim, para virar, né? Só que ao longo. E Certo. aí também o nosso anjo foi bem pequenininho, comparado com muitos anjos que existem hoje aqui. Nossa, talvez fosse um cheque de uma pessoa hoje, assim. É, mas o que importa é que a gente conseguiu pegar aquilo e conseguiu demonstrar um crescimento importante, né? Uma evolução grande, que levou a gente para fazer um Anjo 2 que a gente chamou, né? Que foi o que ajudou a gente a dar uma pernada até fazer o pré-seed. E aí o pré-seed foi literalmente um round antes de entrar na YC, né? Legal. E aí a gente fez até que teve alguns fundos, então o Big Bets entrou e tal. Foi a mesma rodada que a YC fez, né, que eles fazem essa rodada, e aí a gente depois levantou um seed, né, logo depois da YC, né, e entraram alguns fundos legais também, e aí a gente teve algumas pessoas, né, e desde o começo a gente sempre teve muitas pessoas importantes na nossa jornada, né, então vou falar alguns nomes aqui, mas não são todos, né, mas Legal. é óbvio para não cometer nenhum tipo de injustiça, mas por exemplo, a gente teve lá o Dieguinho, né, da Sasolic, né, que a gente estava conversando aqui antes, por exemplo, que entrou logo no Certo. começo. Rodrigo Dantas, que foi um investidor, não, junto com o Paulo Silveira, os dois primeiros nossos, que são fundamentais para nossa trajetória. Ajudaram muito no começo, ajudaram muito no meio e continuam ajudando até hoje, porque são dois empreendedores, então nada contra fundo, mas às vezes o empreendedor tem uma dor diferente do fundo e às vezes só conversando com um outro empreendedor para poder entender ali a dor ou poder, cara, que been there, né? Poder falar sobre uma situação difícil, complexa, que você precisa de alguém que tenha passado por ali. Então, outras pessoas importantes que entraram na nossa jornada também, por exemplo, o Haroldo, do Banco Topázio, que tem um histórico gigantesco dentro do mercado financeiro, Marcelo Maisonave, que é um dos fundadores da XP, fundador da Warren, fundador de várias empresas, né? Então, acho que é um ícone, vamos dizer assim, né? Um dos ídolos que a gente também tinha, né? Dentro da história do mercado financeiro. Depois a gente teve alguns fundos importantes, né? Então, o Big Bet sempre apoiou muito, o pessoal da Valor, que entrou no Series A, o pessoal da Base 10, que ajuda muito, né? Eles fizeram investimentos em algumas empresas Legal. bem importantes, Nubank, Brex, por aí vai, o Justin Matin, que é fundador do Tinder também. Então, a gente sempre teve apoio de muita gente boa e acho que o apoio vem muito dependendo do expertise que cada um tem, né? Então,
alguns mais no mundo de fintech, outros no mundo mais de SaaS ou tecnologia, e aí depende bastante do que mercado financeiro, a gente vai acessando de acordo com o que a gente vai precisando das pessoas também. Legal, Ricardo. E explorando um pouco, né? Você falou vários nomes que, assim, poxa, são super referências no mercado. E quanto à questão de acesso, né? Como que essa turma entrando realmente teve um game change em questão de acesso? Como que isso contribuiu para o crescimento mais rápido da conta simples e acerto, né? No modelo de business, e objetivo dela? Pode É, falar um pouco mais, sobre isso, sobre como que essas pessoas elas são um game changer na jornada empreendedora. claro, é, a gente aprende muito, né? Então, muitas vezes a gente precisa conversar sobre algum assunto específico, né? Ou trocar sobre alguma coisa que a gente queira, um desafio de um momento, de uma certa etapa da jornada. E acho que ó, a parte boa é que, pelo menos com a gente sempre teve uma ótima entrada, um ótimo acesso com os investidores. E acho que muito por causa do modelo de como a gente atua. É, a gente nunca quis fazer loucuras ou nunca foi levado por hypes. A gente sempre teve fundamentos sólidos aqui dentro da conta simples. Então a gente nunca quis fazer rodada por marcação de valuation, por exemplo, porque isso a gente não tem essa visão de curto prazo, assim, para falar que a gente é alguma coisa. A gente quer construir um negócio sólido, de longo prazo, que entrega resultado, que entrega resultado para os investidores, que entrega resultado para os acionistas, que entrega resultado para o time, que entrega resultado para a sociedade. E a gente tem que fazer isso de uma maneira sólida, por exemplo. Então, o track record que você vai construindo junto com seus investidores, junto com as pessoas com quem você trabalha, vai dando esse acesso. E as pessoas querem fazer parte da jornada disso também. Então, o acesso ele sempre foi muito positivo, sabe? E acho que isso tem uma parte muito importante de como a gente atua e, querendo ou não, também uma boa parte de como o TOG gerencia essa relação com investidores, inclusive. Que eu entendo que é muito importante, né? A gente sempre quis dar muita transparência de tudo, desde as coisas boas até dos problemas que a gente tem. Porque faz parte, porque no final do dia, o investidor é o sócio da empresa. Então ele também quer, se você tem um problema, você também quer resolver aquele problema, certo? Porque todo mundo quer o bem do negócio, quer o melhor. Então a gente sempre teve esses pontos como premissa de jeito de atuar, sabe? Legal, Ricardo. E pegando um gancho nisso aí, você tem alguma dica especial para quem está estruturando uma rodada de fundraising agora ou está no processo, né, de realmente captação? Tem alguma coisa que você pensa, poxa, isso aqui é essencial e isso aqui foi um game changer para a gente aqui na Conta Simples? Boa. Vou dar duas, três sugestões. A primeira, um processo de fundraising é também igual a um processo de venda, né? Então é pipeline. Você tem que falar com muita gente, alguns vão avançar e vai ter um funil natural. Então, primeiro, estrutura seu CRM muito bem feito de fundraising. Segundo, é importante o founder também estar no controle do fundraising, tá? Determinar as datas de fechamento, até quando você vai receber os sims ou os nãos e fechar e seguir em frente. Para quem não responder, segue em frente. E a última, vou dar mais duas, né? Uma outra tem um livro muito bom que chama Venture Deals. Então, para quem é fundador ou fundadora, Tá. dá uma olhada, porque ele conta todos os lados de fazer um fundraising, o que um fundo está olhando, o que o advogado ali está olhando, o que são as coisas que você tem que prestar atenção. E por último, acho que, como é um processo de venda também, né, no final do dia, uma das melhores formas de você vender é através de indicação. Então, vocês também que estão mais nesse mundo, acredito que sabem, né, mas uma das melhores formas de você conseguir efetivamente ter um bom acesso aos fundos de investimento é através de uma indicação de um outro founder, né? E quanto mais alto você conseguir conversar,
dentro de uma estrutura de um fundo de investimento, melhor é, né? Então, sempre peça indicação para algum outro fundador ou fundadora que você conheça e que pode te apoiar nesse processo. Acho que essas são algumas sugestões que a gente aprendeu por aqui e que são válidas de compartilhar. Legal, Ricardo. E explorando um pouco mais sobre uma área muito boa, né? Growth e crescimento aí, realmente em estratégia. A Conta Simples, poxa, ela a solução que ela desenvolveu realmente é uma solução muito boa, né? Como você explicou um pouco no início, ela resolve uma dor muito específica dos founders. Então, para eles focarem menos no operacional e mais em coisas que importam. E quais foram as principais alavancas em questão de growth que levaram a Conta Simples realmente a escalar muito nos últimos anos, né? Você mencionou duas um pouco antes no início desse call. Mas de forma profunda, quais foram dessas principais alavancas? O que levou a Conta Simples a realmente, poxa, isso aqui está fazendo a gente alçar novos voos? Boa. Tem algumas, tá? Eu vou dar uma que Legal. eu acho que foi fundamental no começo da empresa e que eu entendo que tem muita gente aqui nesse call que também tá também no começo ou que vai assistir depois. Né? Uma das coisas que a gente se preparou, se é, preocupou muito no começo, era de construir uma solução, um produto que as empresas, que os nossos clientes realmente amassem, tá? Ok. Isso vem até de um quote lá da Y Combinator. Eles falam assim, cara, é melhor você ter 100 clientes que amam o seu produto do que ter 1.000 que acham ele meia boca. E Legal. trabalha forte até você encontrar esses 100 que amam o seu produto, porque se você não tem 100, dá um jeito de ter 100 clientes que amam o seu produto, vai vender, porque os 100 clientes que amam o seu produto, eles vão te ajudar, ou você atingir essa marca, eles vão te ajudar a ter como posso falar, um nível de produto cada vez mais exigente, ou cada vez melhor. Vão te cobrar para que você eleve seu nível. Eles vão ser promotores do seu negócio, tá? Vão ajudar a vender a sua empresa, não, vender o seu produto. E foi uma das coisas que a gente se preocupou muito no começo. A gente construiu essa solução muito boa que ajudava a resolver um problema muito específico de dois perfis de clientes muito específicos. A galera de startup e a galera do marketing digital barra e-commerce. E na hora que a gente fez isso, a gente viu até o próprio mercado, os próprios clientes indicando muito forte a conta simples. Então, É autovendível, né? isso, por quê? Porque resolvi uma dor real deles. E a melhor forma que eu falei de vender é através de indicação, através de word of mouth. E a gente viu esse movimento muito forte, porque. E acho que daí também talvez tenha um pouco da indústria, do mercado, mas a gente vê que o digital, o mundo do e-commerce e o mundo de startups são dois mundos que compartilham coisas boas, né? A gente está tendo resultado, a gente compartilha, a gente fala, a gente leva, porque a gente quer que o ecossistema como um todo cresça, evolua. Diferente talvez de grandes empresas onde tem alguma coisa que acaba não contando tanto, né? Mas a gente, nas nossas indústrias ali no começo tem uma dinâmica diferente. Então a gente se preocupou muito em fazer isso de uma maneira muito boa, tá? Isso foi super importante, que ajudou a gente a crescer muito o número de novos clientes. Por outro lado, a gente entendeu em uma certa etapa da jornada que não adiantava a gente só trazer novos clientes, a gente precisava fazer com que os novos clientes usassem mais. Então, ter uma estrutura de fazer com que os clientes ativem, usem mais a conta simples, aproveitem melhor os benefícios de negócio foi super importante, porque isso ajudou a gente a. Se o nível de uso dos clientes estava aqui, depois que a gente fez isso, ele deu um salto, né? Porque o nosso modelo de negócio é quanto mais os clientes usam os cartões, mais receita a gente gera. Então, portanto, mais a gente quer que eles concentrem os gastos conosco. Está conectado com ter um bom produto, um bom serviço. E o último é a gente conseguir ter uma boa gestão de base também. Óbvio que nem todos os clientes, você precisa ter tier de atendimento, de relacionamento, só que você ser muito bom onde você atende bem os clientes faz a diferença, faz uma diferença muito importante, tá? Então, alguns aprendizados, assim, que eu poderia compartilhar. Super legal, Ricardo. Só um comentário rápido. Turma,
qualquer tipo de pergunta, podem ir mandando por aqui, a gente vai encaixando elas também, então fica super à vontade, tá bom? Cara, pegando um gancho nessa questão é, que você falou sobre crescimento, de como que essas como que que esse encaixe da solução da conta simples fez a conta simples ser autovendível e isso fez ela crescer muito mais. Ah, e quanto como que isso se encaixa com a cultura da empresa, né? Então, assim, retenção de talento, poxa, desde as primeiras contratações até o time que vocês têm hoje, é, como que como que esse DNA dos fundadores vocês conseguiram passar para o time, né? E até hoje eles conseguem traduzir isso muito bem, né, no dia a Uhum. dia do business. Então, pode explorar um pouco mais sobre isso também? Claro. Desde o começo, quando você começa a trabalhar, já existe uma cultura, né, em place. Então, o que a gente quis fazer ao longo do tempo é entender como eram esses pontos de valor, o jeito como a gente entendia que a gente queria, ou como a gente operava, principalmente nós três, e depois a gente traduziu isso em palavras, né? E um ponto importante foi que a gente quis colocar isso para o time e definir muito bem o que eram as coisas, o que, que é, por exemplo, ter o cliente em primeiro lugar, o que, que é o se não sabe, vai atrás, o que, que é o, por exemplo, o entregamos resultado, alguns valores que a gente tem. E a gente reforça isso de maneira constante e recorrente. Então, seja em reuniões de time, seja em all hands, seja em como é que se chama? Em reconhecimentos. É, por exemplo, cliente em primeiro lugar é uma das coisas mais fundamentais que a gente tem, porque se o cliente não está no primeiro lugar, não escolhe você, tem uma frase do Sam Walton, né, que ele pode simplesmente mandar todo mundo embora, desde o CEO até o estagiário, só comprando no concorrente, né? Então a gente tem que fazer tudo pensando no cliente. Então a gente tem uma frase assim na parede da empresa. Todo o all hands que a gente faz, a gente traz, por exemplo, um ou mais cases de cliente. A gente traz, por exemplo, periodicamente um cliente para falar sobre como está a experiência dele. E se precisar falar mal, fala mal também. Fala coisa boa, mas fala coisa ruim. Então, o jeito de operar traduz nossa cultura. E uma coisa muito boa é que a gente também está na operação. Eu, Rodrigo, Fernando, a gente está na operação, a gente toca as coisas. A gente não tem uma sala. Eu sento lá no meio do time de vendas, no meio do time de CS, junto com o time de onboarding, e tô lá no meio e, cara, vira e mexe, tô vendendo, tô resolvendo problema, tô com a galera. Porque o mais importante do que ficar falando é o pessoal ver se na prática você vive aquele negócio, né? Porque as suas ações gritam tão alto que você não consegue ouvir o que você está falando, né? Então, o pessoal quer ver se o exemplo está arrastando ali mesmo. Então, a gente tem todas essas dinâmicas de rituais, de falar e exemplificar e reconhecer, mas, por outro lado, garantir que a gente, principalmente nós três, a gente está fazendo o que tem que ser feito, do jeito que a gente acredita, e que a gente garanta que os nossos liderados estão fazendo também, e por aí tem que virar uma cascata, sabe? É, eu não acredito que, falei, então beleza, agora todo mundo segue. Cara, isso é a maior balela que tem, entendeu? É, a mesma coisa, assim, entrei num treinamento, fiz um treinamento, agora sei tudo, sabe nada. Tem que fazer, Certo. entendeu? Várias e várias vezes. Não sei, você faz algum esporte? Fiz uma aula de tênis, sou tenista profissional? Porra Não, nenhuma. não é. Vai demorar anos, entendeu? É a mesma coisa, cara. Legal, Ricardo. E, mano, até pegando, poxa, esse gancho que eu acho um gancho bem interessante, né? Como que você faz, né? Agora falando um pouco de Ricardo Pessoa Física, né? Como você faz essa interseção entre vida pessoal, então você comentou com a gente que pratica hoje jiu-jitsu, né? E vida profissional. Como que você faz essa interseção hoje?
E como que você enxerga isso, né? É porque eu vejo que muitos founders, eles muitas vezes ficam um pouco perdidos nisso, né? Ficam até incomodados, assim, poxa, tem uma área da vida que está um pouco desbalanceada, porque ela está 100% no business ali, tá no dia a dia, tá aquela coisa, mas outros também são mais preocupados, outros menos preocupados. Como é que você enxerga isso? Um pouco sobre vida pessoal versus empresa ali em si. Boa. Acho que no final do dia eu pelo menos não penso muito em separação, porque a vida é uma só e Aham. vai ter horas que você tem que estar tranquilo no descompasso entre uma e outra, em alguns momentos, porque faz parte, entendeu? Vai ter hora que você vai ter que dar um gás adicional no trabalho, talvez, porque faz parte da vida, porque às vezes está com um problema para resolver, é, ou porque você precisa capturar uma oportunidade, ou porque. Então você tem que estar confortável em ter um desbalanço. Acho que o importante é você ter uma clareza que esse descompasso também não pode ser para sempre, porque senão você pode ter problema. É, e acho que assim, é importante você entender quais são as áreas que você quer e consegue fazer. Eu vou falar como eu me organizo aqui também, né? E por outro lado, como você tem que combinar esse negócio em casa e combinar no trabalho também. Então, por exemplo, eu aqui hoje eu falo que eu faço três coisas só da minha vida. Eu trabalho, eu fico com a minha família, e ficar com a minha família são três níveis diferentes. Só com a Legal. minha esposa, só com as minhas filhas e com a minha esposa e com as minhas filhas ao mesmo tempo, né? E eu faço mais uma coisa que voltei a fazer jiu-jitsu. Então eu faço três coisas da minha vida, só. Porque eu acho que não dá tempo de encaixar mais coisas, entendeu? E eu prefiro fazer essas três coisas bem do que. Jiu-jitsu ainda eu não sou tão bom, tá? Tô trabalhando ali, uma hora eu vou ficar bom daqui a uns 10 anos, mas prefiro fazer menos coisas e, poxa, me dedicar. Hora ou outra, claro que eu faço. Puta, vou jogar um tênis ali, vou jogar um golfe ali, vou alguma coisa, tem um evento, mas faz parte, só que o que eu garanto que tá na minha rotina são essas três coisas, sabe? E hora ou outra também, eu passei um período agora de 3 semanas sem ir no Gil, porque foram 2 semanas muito intensas no trabalho, uma semana que em casa a gente pegou uma virose da minha filha que começou na escola, né? E aí todo mundo ficou mal, mas assim, voltei agora. Mas eu faço três coisas da vida. Eu acho que é importante você combinar com o seu parceiro ou parceira também como as coisas funcionam. E o seu jeito de operar, porque se você não combina direito também as coisas desde o começo, você vai ter frustração. De repente, se você é um empreendedor ou uma empreendedora que precisa fazer o seu negócio virar e de repente o seu cônjuge está esperando que você vai ficar o dia inteiro colado assistindo Netflix e, porra, embaixo do cobertor, talvez seu negócio não vai dar certo, entendeu? É, vai dar problema. Acho que no meu caso eu tenho a sorte da minha mulher entender porque ela também sempre teve um ritmo de trabalho muito parecido com o meu, também foi empreendedora, ou continua sendo empreendedora agora dentro do negócio dela, focada em mentoria. Então ela sabe, mas por outro lado eu também me organizo para poder estar o mais presente possível, né? Faço questão de levar minha filha, por exemplo, todo dia na escola. É, minha mulher busca, mas eu levo todo dia na escola. Hora ou outra saio mais tarde porque precisa, mas eu tento sair no momento que eu ainda consigo chegar e ver as duas, minhas duas filhas e ficar um pouco com a minha mulher. Mas eu acho que não tem separação, eu acho que você tem que escolher e tem que estar tranquilo com descompasso nas coisas. Só tem que saber e assim, quando tem quando tá too much de um lado, talvez você tenha que compensar para o outro, mas que seja passageiro também. Então é isso. Legal, cara. Não, super legal, sem dúvidas. Esse realmente está confortável no desconforto, né? E Exato. só uma dúvida um pouco. Qual que é a sua faixa hoje no jogo? Só de curiosidade. Eu sou faixa azul.
Tá indo, não, ótimo. Isso foi Eu legal. já, é, Poxa, falando um pouco mais sobre as dúvidas aqui, né? A gente recebeu aqui algumas dúvidas. O Alexandre Debienes, ele queria saber como foram as primeiras contratações da Conta Simples. Ele fez duas perguntas, né? E como foi o GTM da empresa lá no início versus o GTM da empresa hoje? boa. As primeiras contratações no início, eu vou até contar uma história engraçada. As primeiras contratações no início foram pessoas que trabalhavam part-time pra gente, tipo, à noite de Legal. final de semana, né? Que eram dois ou três desenvolvedores e a gente tinha um estagiário que era o nosso, porra, tech lead, vamos dizer assim, né? Então, essas foram as primeiras pessoas que começaram a trabalhar com a gente, e acho que uma coisa muito legal é que eles eram do networking, principalmente do Fernando ali, né? Pessoas de tecnologia. E eu acho que eram pessoas que confiavam muito também nele, muito no Rodrigo, porque já tinham um certo relacionamento prévio. Inclusive, hoje todos são sócios da empresa, assim, foram as primeiras pessoas para quem a gente quis dar a sociedade quando a gente chegou nesse momento. Então, foi um processo muito importante. E ao longo do tempo, as próximas contratações, não sempre, mas tinham ou conexão com alguém que já conhecia a gente ou que nos conheceram através de alguma coisa, né? É, e eram pessoas que queriam entrar num ambiente empreendedor, num ambiente desestruturado ainda no começo, de pessoas que queriam fazer diferente. Então, por exemplo, a gente trouxe uma pessoa que trabalhava no Constellation, por exemplo, para ser atendente de suporte, cara. Entendeu? Esse cara fez uma trajetória gigantesca aqui com a gente depois. Ficou, acho que 5 ou 6 anos com a gente, entendeu? Até ir tirar um sabático, por exemplo, agora e tal. É, mas sempre são pessoas que não. Sempre foram pessoas que queriam fazer diferente, que não estavam querendo seguir uma trilha tradicional e que queriam entrar num ambiente ainda em construção para poder ter essa experiência e fazer parte de uma jornada grande. E a gente sempre avaliava se a pessoa tinha os valores, a cultura que a gente queria. Porque o skill, se a pessoa quisesse fazer, ela ia dar um jeito de aprender qualquer coisa. E um cara desse, por exemplo, que era um analista de. Nem sei o nome do cargo, mas ele, pô, fazia análise dentro do Constellation para ser atendente de suporte da conta simples, entendeu? E, cara, aí foi e assumiu o time depois, assumiu outro time, outro time, outro time, virou diretor na empresa. Então, acho que a gente tem que se preocupar menos, talvez. Claro, você não pode contratar uma pessoa para ser dev e a pessoa não saber nada de código, porque não vai funcionar, né? Mas acho que o intencional, comportamental, ele é muito importante, muito mais importante. E acho que eu continuo vendo isso até hoje. É mais importante a pessoa Legal. querer com muita vontade, com muita garra, com muito tesão de fazer aquilo, do que se alguém que é só técnico, tá? Então, independente da função técnica. O GTM, cara, no começo a gente nem foi tão estruturado em vamos montar um GTM. A gente foi entendendo e foi montando e foi indo atrás e foi descobrindo os caminhos, né? Então, no começo a gente olhava para empresas menores com um perfil muito mais digital, como eu falei, tanto de startups como de empresas de e-commerce, do mundo do digital, e o playbook que a gente executou foi mais ou menos parecido nos dois, então a gente queria estar nos ambientes onde esses clientes estavam. Então, por exemplo, dentro do digital, a gente sempre participou de muito evento, se conectou com muito influenciador, muitos influenciadores, muitas referências da indústria, muitos evangelizadores do mundo de e-commerce eram nossos clientes. Então, eles falavam da gente assim naturalmente, porque a gente efetivamente ajudava eles e a gente mudou a vida de muitos. Então, a gente nem pagava, porque no começo a gente nem tinha dinheiro para pagar os caras, entendeu? Então, eles falavam no amor, porque a gente realmente resolvia os problemas deles, tá? Então, ter uma solução que efetivamente entrega valor é muito importante. Por outro lado, no mundo de startup também era o que a gente sempre esteve muito em contato. E a gente atuava muito através de investidores, agente, relacionamento. Então, o playbook inicial, talvez vou dizer que foi assim.
Hoje já é diferente, porque hoje a gente atende mais indústrias, a nossa solução é mais completa, é mais complexa. Então a gente continua tendo canais de marketing muito focados em awareness, em aquisição. Só que hoje a gente também tem, por exemplo, um time de vendas. Porque a gente até 2024 a gente não tinha um time de vendas a Conta Simples, tá? Então eu comecei a estruturar o time de vendas em 2024, né? A gente botou na rua ali em março, mais ou menos, de 24. Hoje corresponde a 50% da nova receita da Conta Simples, o time de vendas que tem, sei lá, não tem 2 anos ainda, né? E demora para estruturar um time de vendas. E aí a gente olha empresas maiores, consideravelmente maiores, né? Então a gente tem talvez 3 layers. Então o nosso time de vendas é de outbound, vamos dizer assim, que olham empresas que têm um certo tamanho, ou por exemplo, tem todos os nossos canais de marketing que trazem os clientes de um tamanho X. Depois a gente tem os canais de inbound que jogam para o time de vendas, que daí olham um cliente que vai ter ali de 2 a 3x. E aí a gente tem todos os nossos times de outbound, de enterprise, daí em vendas maiores, mais complexas, que olham que são clientes que são de 5 a 8 vezes maiores que o canal de marketing tradicional, tá? E tudo vai depender do público que você vai atendendo, né? Então, porque você tem que entender qual que é o público que você atende, quais são as dores, quais são os benefícios, qual a melhor forma de chegar, por onde você tem que chegar. Isso você vai descobrindo ao longo do tempo, tá? E vai entendendo bem. Você cria as hipóteses, valida as hipóteses, mata o que não faz sentido e itera novamente. Legal, Ricardo. E até pegando um gancho com a próxima pergunta também, a Melissa Martins perguntou como que a conta simples é autovendável? Ó, ser autovendável implica em você ter algo que as pessoas amam, que as pessoas veem muito benefício e que elas queiram compartilhar, tá? Então você só vai conseguir criar um loop de indicação positivo se você entregar valor de verdade para aquela pessoa e que ela queira compartilhar aquele negócio, tá? E que faça sentido ela compartilhar. Se não fizer sentido, não vai compartilhar. Então, o ser auto-vendável não é, eu tenho um fluxo self-service, que isso, ou PLG, isso não quer dizer que é auto-vendável, tá? O auto-vendável, que é o que eu entendi da pergunta, é você criar uma solução tão boa, mas tão boa, que você quer compartilhar esse negócio, entendeu? E foi isso que a gente conseguiu lá no começo. Não é que também a gente, poxa, vamos fazer isso. A gente foi construindo isso ao longo do caminho, tá? Não é que a gente era gênio da lâmpada, inventou e falou assim, vamos fazer auto-vendável. Não. A gente falou, vamos construir um produto que muda a vida dessa galera mesmo. E aí foi vindo, assim. Não é que a gente também tinha essa premissa antes, sabe? Então, o mais importante para a gente era montar algo que entregasse valor para os clientes, que a gente tivesse 100 clientes que amavam a nossa solução. Então, a gente tinha uma planilha, eu tenho essa planilha guardada até hoje, dos primeiros 100 clientes que falavam algo que, cara, eu adoro a conta simples, ou uma conta simples, ou que postavam no Instagram, qualquer coisa assim. Então, esse é o negócio. Hoje tem um monte de solução aí de AI e tal, que a galera ama e fala e posta no LinkedIn, e é isso, assim. Ser autovendável é isso. As pessoas quererem compartilhar o seu negócio, sabe? Legal, Ricardo. E pegando o próximo gancho aqui com a pergunta do Pedro, né? Ele perguntou como foi explorar canais de vendas e abrir desde eventos físicos até publicidade tradicional na conta simples. Você pode repetir que deu uma Claro, falhadinha aqui. como foi explorar canais de vendas, abrir desde eventos físicos até publicidade tradicional na conta simples? Cara, é tudo teste. Você, você tem que criar hipóteses do que aquilo vai dar e conseguir mensurar. Eu vou dar um exemplo de quando a gente montou o time de vendas, tá? Montar um time de vendas não é fácil, é difícil. E a gente começou querendo fazer o mais difícil ainda, que é a gente quis começar fazendo um time de outbound, não inbound. Outbound é sair para caçar, é sair caçar LinkedIn, qualquer coisa, e prospecção. E muita gente fala que esse negócio morreu. Morreu nada, ainda tem muito disso. Pode ter morrido ou reduzido um pouco aqui no eixo Berrini e Faria Lima, entendeu? Mas o Brasil ele é tão grande, o mundo ele é tão grande que tem muita coisa para fazer. E a gente resolveu fazer isso. Só que quando você toma uma decisão dessa, você tem que ter
uma premissa que você vai atingir num certo tempo e você tem que ter um certo investimento para que você aloque para validar aquela hipótese. Você não vai conseguir validar uma hipótese de montar um time de vendas no outbound, assim, do zero, como a gente quis fazer, em 2, 3 meses, tá? Não vai. Porque provavelmente você vai tomar a pau, esse time não vai se pagar por ali 9, 12 meses, talvez. Né? Pelo menos pra gente, né? Dado o modelo transacional, óbvio, né? Depende do seu modelo de negócio, óbvio. Mas você tem que se organizar para fazer esse teste. Ter as premissas claras e não se auto-sabotar também. Que isso é muito fácil, você se auto-sabotar, entendeu? 2 meses, não tá dando certo, vamos mudar. Calma, tem que dar tempo ao tempo. E acho que um aprendizado importante é não subestime a dificuldade de fazer as coisas, porque a gente fez isso em alguns momentos. Eu principalmente, tá? Tenho um perfil otimista. Então, subestimei em alguns momentos a dificuldade de fazer algo e superestimei a minha capacidade, a nossa capacidade de fazer, entendeu? Achei que ia ser mais fácil do que era e achei que eu era melhor do melhor do que eu era, ou que a gente tinha uma capacidade maior do que era e a gente enfrentou dificuldades, mas é ótimo que faz parte do aprendizado. Você não sabe o que você não sabe ainda. O importante é ter a humildade de reconhecer, voltar para a prancheta, trabalhar, iterar, pivotar, ir de novo, porque você vai tomar porrada no caminho. Mas essa é a jornada, essa é a beleza de empreender, entendeu? Você ir, tomar porrada, voltar, fazer de novo. Só não pode, quer dizer, você só não vai desistir ali, né? Porque é um processo, é uma interação. Vai dar errado, fica tranquilo, fica tranquila. Só entende onde você errou, refaz a rota e vai de novo. Então acho que esse é o processo, cara. É a beleza de empreender. Nossa, sem dúvidas. E para quem enxerga dessa forma, né, cara, é um prazer sem dúvidas, né? É como você tá criando um mosquinho novo ali, né? Você, poxa, você coloca um braço, coloca é, um, é uma coisa dessa forma, né? E vai funcionando. Então, isso sem dúvidas é a beleza de empreender. Exato. E a próxima pergunta aqui do Flávio Figueiredo, ele está perguntando uma coisa mais técnica, né, do Uhum. mercado em CC hoje. Ele perguntou o seguinte: qual a visão de gestão de compliance da empresa com base nos, entre aspas, escândalos e crimes atuais envolvendo as fintechs e mercado financeiro? Né? Aí deu o exemplo, Agmaster, etc. Né? Aquela coisa de Brasil de sempre. Né? É, a gente sempre se preocupou muito com isso, né? Porque a gente entende que a gente tem o dinheiro das empresas também aqui dentro de casa, né? O dinheiro que paga salário, por exemplo, que paga a ferramenta, que paga as coisas, que faz o e-commerce rodar, que faz as empresas venderem. Então, isso sempre foi muito importante aqui dentro de casa. Acho que não quero ficar comentando coisas de fora. Acho que o importante é falar que a gente sempre acreditou em fazer as coisas certas, sem atalho, porque não tem atalho, entendeu? E a gente tem um time todo estruturado aqui dentro de casa, que olha tudo isso. A gente é regulado pelo Banco Central. O meu CPF do meu sócio está lá no Banco Central. A gente responde isso na pessoa física. E a gente não quer construir um negócio que vai dar um voo de galinha. A gente não está aqui pelos próximos 6 anos. O meu sonho, não sei se é sonho, mas o meu objetivo que a gente conversa às vezes disso, né? Divisão e tal. E aí a gente fala, eu cristalizo isso muito de um jeito, né? Que é, por exemplo, eu gostaria porque a gente fez isso, né? Eu, meus sócios e alguns outros fundadores e fundadoras de empresas do mercado financeiro, a gente estava em Nova York uma vez, num evento do investidor nosso, no rooftop de um prédio, num bar, conversando de quais eram as empresas que a gente admirava e por aí vai. E uma das coisas que a gente falou assim, eu falei, cara, eu quero que um dia, que daqui 100 anos, tenham fundadores e fundadoras de empresas e perguntem quais são os business geracionais que mais tiveram impacto no Brasil e que citem a conta simples lá e 100 anos, porque eu quero que vença a barreira do tempo. E vencer a barreira do tempo, cara, quer dizer que eu não vou estar aqui para ver, entendeu? Isso. Mas, cara, quer dizer que a gente fez um business geracional.
e que vai mudar muito a história de muita coisa, principalmente com a nossa visão. Cara, a gente vai ser o melhor banco de accounts payable do Brasil. E, cara, isso tem um valor gigante. Então, cara, isso que me dá um tesão de acordar todo dia e, cara, mandar brasa e fazer as escolhas que eu faço e... Porque eu sei que lá na frente isso vai ser gigante, entendeu? Inclusive, eu acabei de ver, desculpa, o Roberto, eu já joguei golfe com ele algumas vezes. É você, não é? Que legal, cara. Que montou a marca de golfe, não é? Não É, cara, a sou, gente exato. jogava lá no Kaiser e o seu professor era o Melo, não era? Então, ó, tá vendo? Olha só, que eu não tô mentindo, caramba. Tá vendo só? É que você jogava bem, eu tava aprendendo na época que você treinava lá, tá? É, então, desculpa Gente a, boa. advog- Não, o a- Roberto é gente boa mas demais. a gente acredita muito em fazer a coisa certa do jeito certo, entendeu? Porque não tem atalho. É isso. Foi mal que eu vi o nome e eu lembrei, Legal, tá? Ricardo. Não, É isso super aí. legal, super legal. E a GolfSoul, inclusive, ela é parte da Coins. Ela faz parte aqui do nosso portfólio também. E, poxa, Animal. Ricardo, super legal, né? É uma visão realmente atemporal, né? Sobre realmente É, construir negócios que não dão um voo de galinha, mas sim que se perpetuam. E pegando um claro. gancho nesse assunto que você trouxe sobre ser algo mais atemporal. é, eu sempre gosto de fazer duas perguntas para os founders que estão aqui com a gente. A primeira, são duas perguntas mais filosóficas, né? Então pode tomar seu tempo para pensar aí. A primeira é se você fosse voltar no início da conta simples, o que você faria de diferente? E a segunda é qual a sua visão para os próximos 2 anos? Quais são os desafios para os próximos 2 anos? Eu vejo que isso. Essas duas perguntas elas são bem interessantes, então tome seu tempo aí. Cara, o que eu faria diferente, eu acho que uma das coisas talvez mais difíceis que a gente, no começo da jornada empreendedora, e a gente também é muito jovem, né, seria tomar decisões mais difíceis em relação a pessoas quando precisava ter tomado, por exemplo, sabe? Acho que a gente até sempre teve um momento de, puta, não, a gente vai ajudar, vai dar certo, e a gente entendeu que talvez, poxa, eu poderia, ou talvez não ia dar certo. E a gente acabou não tomando decisões, ou eu, por exemplo, acabei não tomando decisões difíceis de, poxa, de um desligamento, coisa assim, porque é difícil, tá? Principalmente quando você está falando de um nível hierárquico, entre aspas, alto, assim. Tudo bem que no comecinho não tem tanto, mas ainda assim é difícil você, poxa, se despedir de um diretor, por exemplo, de uma diretora ou algo assim, né? Ou de uma pessoa-chave, mas que talvez não está mais fazendo sentido. E é difícil, cara. Eu errei em alguns momentos assim, tá? Mas daí a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais cascudo, vai aprendendo e vai entendendo que, né, que a consequência que você achava que ia ser uma catástrofe, se você está vendo que não tá bom, o time também sabe que não tá bom, entendeu? E ele tá pedindo para que você tome uma ação sobre isso. E na hora que eu tomei ação sobre isso, cara, parecia que tava tudo meio cinzento, parece que o céu se abriu e fez luz novamente. Eu falei, cara, se eu tivesse feito isso antes, eu acho que assim, tem coisas que eu acho que eu não fiz, que eu, putz, atrasei o growth da conta simples em, sei lá, 6 meses, entendeu? Poderia ter feito antes. Aprendizado, cara, vou corrigir para não acontecer de novo. E quando eu tive problema assim de novo, eu fiz de uma maneira muito mais rápida, por exemplo. Acho que 100% respeitoso, tudo mais, do jeito que tem que ser feito de maneira correta, mas acho que decisão para o negócio, zero coisa pessoal, 100% conectado com o business, tá? E a segunda pergunta foi divisão, né? Cara, a gente vê que a gente tem um potencial, uma oportunidade de mercado gigantesca. E eu entendo que a gente é o melhor player, o mais bem posicionado para fazer isso. A gente vai ser o maior banco de accounts payable do Brasil, tá? Porque a gente entende dessa frente, a gente sabe que tem uma oportunidade muito grande, a gente sabe que existem muitas ineficiências, a gente sabe que a gente pode fazer muita coisa ali, a gente já faz na parte de cartão, e a gente entende que o conjunto complementar ele é ainda muito maior, tá? E tem muita oportunidade ali de trazer eficiência para os negócios. E essa é uma visão que ela é muito grande, em especial aqui no Brasil. E aí tem N complexidades e dificuldades
desafios, porque cada hora a gente aprende uma coisa nova. A gente entrou num. A gente não tá jogando. A gente tá jogando meio que numa Champions League, porque a gente não tá fazendo produtos. A gente tá fazendo produto de crédito, e fazer produto de crédito no Brasil é complexo. Fazer produto de crédito no Brasil ainda para pessoa jurídica é complexo, para middle market. É, então a gente está se embrenhando num mercado difícil. E que bom que a gente está entrando no mercado difícil, porque lá tem muito valor para entregar. Então a gente quer continuar fazendo esse negócio, entendeu? E é por isso que daí a gente se cerca de pessoas boas, né? Melhores que a gente nos assuntos. Então a gente até soltou uma notícia, acabamos de trazer é, um ex-executivo do PicPay. E, putz, cara, o cara é assim, para ajudar a gente a montar toda essa infraestrutura. Por exemplo, do meu lado, que eu sou CRO, toco as operações, poxa, eu trouxe um ex-country manager da empresa listada na bolsa para ser meu head de vendas, entendeu? Cara, aprendo com ele. Trouxe um ex-diretor da Visa, porra, para tocar outra parte, né, do meu time. Cara, aprendo um monte. E os times que a gente tem são muito legais. Então, você tem que se cercando de. Os desafios vão aparecendo. Você não sabe o que você vai encontrar lá na frente ainda, entendeu? A gente fala, você não sabe o que você não sabe. Mas na hora que você sabe, porra, se organiza para resolver os problemas que você vai ter, entendeu? Essa é a visão, sabe? Acho que é isso, cara. O desafio vem e vai ter. Qualquer coisa que você queira fazer vai ter algum tipo de desafio. Então, é... mas essa é a beleza do negócio de empreender. Você vai, se estrutura, organiza e dá um jeito de resolver, sabe? É isso. Legal, Ricardo. Então, só para a gente finalizar aqui, Ricardo, tem uma Uhum. última pergunta do Flávio, e também eu queria que no final, se você tiver alguma mensagem, alguma coisa, a Bianca tinha mencionado alguma coisa também sobre alguma coisa do próprio produto de vocês também, um benefício para quem participou aqui. Sim. Então, só seguindo com a pergunta do Flávio, o Flávio ele perguntou agora há pouco como com a IA evoluindo a cada dia, qual é a real perspectiva de escalar com IA e pessoas, né? Como vocês estão enxergando isso? É muito grande, né? A gente tem até um pilar aqui dentro da conta simples que a gente chama de fazer com eficiência, né? Então, que a gente tem N iniciativas de AI espalhadas na empresa como um todo. Então, e a gente já faz algumas coisas há algum tempo. Então, por exemplo, nossa parte de atendimento, a gente já usa AI há alguns anos. Dentro do time de vendas, a gente já tem iniciativas. Até acabei de ver que tem a DIL aqui, por exemplo, a gente já usa desde 2014. Não essa ferramenta ou outra, mas assim, né, a gente vai aprendendo mudando. E entre outras coisas, inclusive, né? A gente tem criado vários agentes aqui dentro para otimizar contato com o cliente. Então, por exemplo, no time de vendas, a gente tem um monte de coisa. Tá? Então, a gente tem desde AI na prospecção, AI no processo de pré-vendas, em várias coisas de vendas, no processo de inbound. A gente tem implementado, tá com uma implementação agora no processo de self-service. A gente vai fazer um negócio muito legal para a base de clientes, porque a gente tem mais de 40 mil contas abertas aqui de clientes ativos. Então, imagina que a gente não consegue atender todo mundo, né, com um time. Então, a gente tem uma iniciativa ali também. A gente tem um produto de conta global ali, que tem muita coisa também. O processo de abertura de conta internacional ele é mais complexo no Brasil. Então, a gente tem um agente ali que apoia fazer esse processo. A gente tem muitas iniciativas em People. No time de tech, não preciso nem falar, né? Porra, se a galera de tecnologia não faz com AI, porra, tem alguma coisa errada. Mas lá tem uma série de iniciativas também. A gente entende que isso é core do negócio. A gente tem várias iniciativas de AI dentro do nosso produto. Então, por exemplo, hoje a gente tem um início de um agente para você conversar com ele dentro da nossa plataforma, que hoje tem algumas perguntas pré-definidas, mas em breve vai ser tipo um analista de contas a pagar para que você possa conversar com ele, entender das suas finanças, entender dos pagamentos. Por aí vai. A gente tem toda uma iniciativa de categorização por conta contábil das transações, um negócio um pouco mais técnico, mas que a gente faz com AI. A gente tem OCR que olha as notas e faz match de transação automático atrás de um agente. Então tem muita coisa. Só que o que a gente quer é como que a gente usa isso para dar mais eficiência para dentro de casa e dar mais eficiência para os clientes também, sabe? É, é, acho que a gente vai vivendo uma nova era, assim, que a gente vai entendendo e que a gente vê que isso vai fazer diferença, sabe? O lance que eu
que eu gostei muito, a gente fez um papo com uma professora da Link, a Muriel, aqui, quarta-feira. Ela falou assim, o maior erro que as empresas têm é automatizar, acho que é uma frase até do Elon Musk, que acho que uma vez ele falou, cara, automatiza tudo, bota AI em tudo. Aí ele falou, cara, tem um monte de coisa que às vezes você não... O pior erro que pode ter é você querer automatizar ou colocar AI num negócio que não precisava existir, entendeu? Só para Muito falar bom. que fez. Cara, então, acho que tem que ter um pensamento crítico também do que, será que precisa fazer esse negócio? Você não precisa pode só matar aquilo e talvez vai ser mais rápido, por exemplo, do que botar AI para falar que fez? Então, acho que uma coisa muito legal que ficou do papo que a gente fez com ela foi pensamento crítico, entendeu? Do estrutura, é necessário? Beleza, vai, faz. Não é necessário, mata, entendeu? Porque isso é tempo, dinheiro que você está jogando fora e vai ficar lá fazendo um negócio que talvez não precisa, sabe? Então, essa é a nossa visão, sabe? Legal. Ó, última pergunta, Ricardo, prometo. Vai, fica Já tranquilo. tô mandando aqui. O Carlos está mandando aqui que qual que é o seu principal conselho para founders early stage que estejam desanimados quanto frente às dificuldades de empreender no Brasil? Ah, cara, eu não sei se tem uma pergunta dominadora, não, velho. Vai ser difícil de empreender no Brasil, vai ser difícil de empreender, porra, em todo lugar, cara. Sendo bem sincero, desculpa aí a. Cara, você acha que o Brasil é difícil? Pô, os Estados Unidos é difícil pra caralho também, entendeu? Porque, sei lá, a concorrência é gigante lá. E Verdade. hoje, eu não sei o que você faz, mas a concorrência, dependendo do que você faz, cara, não é mais no Brasil, é global, entendeu? Então, cara, vai ser difícil pra caralho. Ou difícil, desculpa aí, né? Mas vai ser muito difícil. E você vai encontrar dificuldade todo dia, toda semana vai ser uma porrada nova que você vai tomar. E faz parte, cara. Empreender não é fácil. Não é fácil. Fácil é ser, sei lá, funcionário público, alguma coisa assim, entendeu? Nada contra aí, quem é, mas Verdade. acho que a vida é um pouco menos complexa do que empreender, tá? Eu vejo pra minha mãe, tá? É, então, cara, não tem muita bala de prata, não. Pega essa porra aí e vai pra cima, velho, e resolve, cara. Não tem o que fazer, não. É, Sei lá, vi, cara, né? você não controla, entendeu? Você tem que atuar em cima do que se controla. A burocracia do Brasil, cara, só se você virar presidente ou sei lá o que e mudar. Mas enquanto não vai ser, cara, dá seus pulos e trabalha pra caralho e dá um jeito de sair do outro lado, entendeu? Porque senão, puta, velho, não tem o que fazer, cara. Aí tem que escolher suas batalhas. A minha batalha mano, trabalhar pro cliente, fazer um bom produto, vender pra caralho, crescer o negócio, ter gente boa, é isso. Minha sugestão é escolhe esse caminho, senão acho que talvez empreender não seja o sua jornada, velho. Legal, Ricardo. Boa. Ricardo, alguma consideração final? Eu não sei se sabia que vai querer falar Não, eu alguma vou coisa mandar sobre aqui. as simples. Isso, boa. Aí a gente finaliza. Boa, O horário passou um pouquinho aí do horário, então desculpa aí, mas é nisso. tudo bem. Vamos. Boa. Pessoal, boa, Thiago e Léo, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. A Igualmente, gente obrigado. super gosta de compartilhar é, a jornada dos aprendizados. Eu gosto de falar mais dos erros que a gente cometeu, porque é onde a gente aprende verdade. A gente fala aqui, né, na conta simples, que a gente quer jornar e multiplicar, que a gente trabalha na jornada das empresas para multiplicar o poder delas. Cara, reduzindo a burocracia, fazendo com que elas possam ser mais eficientes no dia a dia, através da solução e economizando o tempo das pessoas. Então, se eu puder economizar o tempo de alguém com os aprendizados que a gente teve, né, dos erros, para que vocês não cometam os mesmos erros, eu já estou cumprindo parte da nossa missão, né? E por outro lado, o outro lado é que usem a nossa solução para que o seu financeiro também seja mais eficiente, né? Então, compartilhar faz parte aqui da nossa jornada, nossa missão também. E também, né, pessoal, como eu comentei, né? Pô, tenho 2 filhas, precisamos crescer e tal. Então, quem não é cliente da Conta Simples, vou deixar um link aqui. Por favor, acessem, mandem mensagem.
O time já está esperando o contato de vocês, entendeu? É, para que vocês possam ter uma melhor solução de cartão inteligente aqui, ajudar a gente a crescer. Se a gente cresce, vocês crescem. O meu negócio só cresce se vocês crescerem, entendeu? E contem com a gente. Assim, depois, cara, quem quiser me manda uma mensagem aí no LinkedIn, WhatsApp, aí o pessoal tem meu telefone, meu contato. A Bianca aqui está no call também, pode compartilhar. É, e contem com a gente, tá? E abram conta e usem nosso cartão. Legal. E, Ricardo, só para falar também, não esqueça de seguir a Conta Simples também nas redes sociais, também Instagram, com Face LinkedIn, Capital. isso Exatamente. aí. Então, é isso. Postem, marquem no Ricardo, Stories, no exatamente. LinkedIn, Mano, no grupo da família também, pra grupo tia, da pra avó, família. pra todo Todo mundo. mundo tem alguém que conhece que tem empresa que precisa da gente, entendeu? Exatamente, Ricardo. Ricardo, então foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado por aceitar esse convite também. É ótimo ter parceiros como vocês aqui caminhando junto com a gente. Então, ficamos dessa forma e conte aí com a gente com certeza, tá bom? Fechou. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom estar com Até vocês. mais. Tchau, tchau. Um abração, gente.